Eu quero que você preste bastante, mas bastante atenção mesmo. Mas bastante atenção. Porque essa palavra vai falar muito com o seu interior. Amém? Ela vai falar muito com a sua essência. Ela vai falar muito com o seu estado de espírito. Ela vai trazer uma perspectiva de visão muito favorável sobre as atitudes que você tem que ter. E se não houver atenção, você não vai conseguir entender. Peço até que, se você quiser fazer algumas anotações, vai ter alguns pontos bastante pontuais, né? Vai ter alguns momentos bastante pontuais que vai certamente mexer com você, e é bom que você coloque até para você estudar a Bíblia em casa. Amém? 1 Samuel, capítulo 16. Quem já achou, diga amém. Vamos no versículo, ou a partir do versículo 6. Posso ler? Sim ou não? Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quem falou isso? Samuel, profeta Samuel. Um homem que não teve vida mundana. Um homem que, fruto de um voto, de um propósito, que a mãe fez com Deus, no caso Ana, e prometendo, cumpriu, que quando ele desmamasse, seria entregue para ser criado no templo. Então era um homem de visão espiritual, mas era um homem. Vocês estão entendendo ou não? Era um homem de Deus, mas era um homem. Vocês estão entendendo ou não? Por que eu estou colocando aqui? Estou desqualificando Samuel? Não, muito pelo contrário. Eu nunca ouvi, um dia eu verei, mas eu tenho uma grande admiração pelo profeta que ele foi. Entendeu? Então, a Bíblia aqui diz que ele foi levado até a casa de Jessé, porque Deus já havia rejeitado Saul como rei e queria substituir por um outro. E na casa de Jessé existia um dos seus filhos a quem Deus havia escolhido. Vocês estão entendendo, sim ou não? A quem Deus havia ungido. E a palavra escolhido ou ungido é a mesma coisa. Então a Bíblia diz aqui, sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente, olha só, em outras palavras, não pode ser outro. Vocês estão entendendo ou não? Não pode ser outro. É esse com certeza. Sabe essa coisa de você dogmatizar um fato? Que significa dizer que não existe outra verdade além daquela que você criou? Foi isso que Samuel fez aqui. Certamente é esse. Pode ser outro. Agora vamos entender por que ele falou dessa forma. Aí a Bíblia diz aqui, porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes, para quê? Para a sua aparência, nem para a sua altura. Olha aqui para mim. Olha o que Deus disse no coração de Samuel. Não, Samuel, não é certamente, não é você que decreta. Os meus escolhidos sou eu que escolho. E eu não escolho como você está decretando agora. Porque você está decretando por meio do que você está vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Existem 3 formas de colocarmos Samuel. Né? Ou seja, existe Samuel através do que os outros dizem a seu respeito. Existe Samuel através do que você diz a seu próprio respeito. E existe através de como Deus quer que seja. Vocês estão entendendo? De como Deus já determinou ser. A maneira como as pessoas interferem naquilo que você é. A maneira como você
se vê e a maneira como Deus já te fez. Vocês estão entendendo, sim ou não? Samuel estava medindo Eliabe pelos olhos físicos. Estava encontrando capacidade onde não tinha. Onde Deus não havia empregado capacidade. Muitas das vezes você permite. Deixa eu completar aqui a leitura, vamos lá. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor, vamos lá, não quer? Não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração. O que significa esse coração? Coração, se Deus for olhar para o nosso coração, órgão, Ele vai ver o que o médico também vê. Se você pegar um coração e retalhar ele inteiro, esquadrinhar ele, tem alguma coisa dentro? Não. É só uma bomba pulsante. Então não é esse coração que a Bíblia está falando. Deus disse: eu vejo o coração, ou seja, eu vejo os pensamentos. Eu vejo os sentimentos. E eu vejo aonde está, vamos dizer assim, a vontade das pessoas. Por que Deus não faz tudo e não escolhe todos para determinada coisa? Porque a vontade da pessoa não condiz com a de Deus. Porque o pensamento da pessoa não é nobre tal como Deus quer que seja. E o sentimento, na maioria das vezes, é de querer provar que pode. Ou até mesmo de se vingar. Tem gente que quer estar bem para provar, por isso que não fica. Porque você está bem é uma forma pela qual você nasceu. Não é uma coisa que você recebe para provar nada para quê? Para ninguém. Você não precisa provar que você está bem, você só precisa viver bem. Você não precisa vingar de ninguém, porque você não deve essa satisfação. E Deus não te incumbiu desse poder de vingança. Ele disse: a mim pertence a vingança. Por isso que muitas das vezes atrapalhamos a unção ou ungido que fomos. E ficamos à mercê de entender: poxa vida, eu sou de Deus, e por que está assim? Por causa desse desalinhamento. Desalinhado de Deus, você vai viver pelo seu eu, ou pelo eu dos outros. Talvez um Samuel, por meio de pessoas fora, no lado exterior da vida, pessoas, parentes, amigos, familiares até, chega até você e te faz a visão dele, ele te faz uma medida. Ó, você é assim, você é assado, você é cozido, você é torrado, você é desse jeito. Ou seja, no que diz respeito ao que você quer, no que diz respeito ao que Deus preparou para você viver, porque isso nasce a partir de algo que Deus coloca em nós. Presta atenção, por favor. Nenhum de nós temos a capacidade de imaginar o que é bom. É Deus, a Bíblia diz que é Deus quem efetua isso. Ele que nos dá condição de pensarmos ou de entendermos o caminho que devemos seguir. Você pode ver que as pessoas querem ter uma vida de qualidade, querem ter uma vida favorável, uma vida, sim ou não? Quer que as coisas fluem bem, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas eu te pergunto, elas se direcionam, priorizam isso? Elas andam na direção de se tornarem? De alcançarem? Não. Por quê? Se dá exatamente porque ou ela permite que os Samuéis da vida lhes convença de que não é possível, ou ela mesma se convence, trazendo para dentro de si um sentimento de coitadismo. Tem muita gente que se acha coitado demais, coitada demais. E isso te faz não ser o que Deus fez para que você vivesse. Porque isso tira de você a condição
de ser o que Deus já te implantou, que é a imagem e a semelhança dele. Porque não, imagina, você consegue imaginar Deus dizendo que ele não pode fazer algo? Dentro do que é bom, é claro, dentro do que é dentro daquilo que tem princípios. Você não vê. A única coisa que a gente não pode ver Deus fazendo é violando os princípios. Mas Deus trabalha dentro de princípios. Ele não ultrapassa isso, por mais que ele nos ame. Ele não vai fazer isso por amor. Porque o próprio amor impede nós de sermos injustos. Se somos injustos dizendo que amamos, estamos sendo injustos. Se atuamos com injustiça dizendo que é por amor, isso é errado, porque o amor não é injusto. Por exemplo, o amor, ele é tão justo que se um filho tiver errado, a mãe não deve apoiar, sustentar o erro dele. Ela pode continuar amando ele. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Por exemplo, como uma mulher chegou e disse assim para mim, uma foto do filho. Aí falou assim, ora pelo meu filho. Mas por quê? Não, porque meu filho foi preso. Mas preso por quê, senhora? Nem aquela coisa da gente, para poder a gente saber orar, né? Ou ter uma direção. Aí ela falou assim, olha, meu filho estava com 2 amigos dentro de um carro. E a polícia parou, quando olhou tinha drogas e arma com eles. Mas meu filho não é disso não. Você entendeu? Ela não gostou muito porque eu falei assim, senhora, pega o seu sentimento de, como é que se diz, como é que chama? Desconstruído de mãe, porque isso não é sentimento construído. Pega o seu sentimento desconstruído, disfuncional, entendeu? E joga fora, caia na real. Que o seu filho é tanto quanto os outros 2. Seu filho é disso tanto quanto os outros 2 que foram pegos. Aqui a senhora está dizendo que o seu filho é inocente. A mãe dos outros 2 também está falando a mesma coisa. Isso é injusto. Inocente é quem não está envolvido com isso. Mesmo que não use. Mas está envolvido por quê? É difícil. Está envolvido sem fazer uso. É muito difícil. Sim ou não? Então, então o senhor quer dizer que o meu filho... Eu falei, não quero dizer, os fatos estão dizendo. Os fatos comprovam. Foi a primeira vez que ele andou com essas companhias? Não, vivia aconselhando ele não andar. E ele insistia andando. Sim, então ele está envolvido, filha. O que tem que acontecer agora na vida do seu filho? O que é justo, ainda que ele tenha que ficar preso. É duro ouvir isso? Mas é verdadeiro. Não é falta de sentimento, é justiça, é justo. Vou te falar porque é injusto. Os 3 foram pegos, certo? Certo? Se colocar as 3 mães ali, para cada mãe libertar um, cada uma vai querer libertar o seu próprio filho. Então, nesse caso, todos 3 serão inocentados de um crime cometido. Então, é errado pensar que você tem que isentar a punição de alguém que provocou a mesma. Tem que estar os 3 presos e isso é justo. Então, nós, para amarmos, temos que saber qualificar e colocar o amor no seu lugar certo. Porque talvez a prisão daquele rapaz esteja sendo a mudança dele, a transformação dele. Eu passei em São Miguel Paulista, outros tempos, escuta isso, para a gente voltar aqui. E uma mulher reprovava, sempre que eu pedia oferta, essa mulher falava até alto. Reprovando. Estou falando isso para você dar oferta não, tá gente? Foi um fato que aconteceu. E aí o que acontece? Essa mulher, aí eu pedi de uma semana para a pessoa trazer na próxima semana uma oferta de R$100. Meu irmão, essa mulher sempre falava, ela gostava de dar esses pitizinhos na hora da oferta.
E era aquela pessoa que mais te alugava depois da reunião, né? Porque as pessoas que menos fazem são as que mais encabulam. As que mais fazem têm esperança de resultado. A que menos fazem quer que o homem proponha resultado. Entenda isso. Aí o que acontece? Aí, tudo bem. Não sei o quê, papapá. Eu falei, senhora, calma, não precisa a senhora ficar dando piti na reunião, porque ninguém é obrigado a nada. Mas quem vai estar trazendo, você tem que entender que a tua oferta é para uso de coisas, né, como pagamentos de despesas na igreja, e a tua atitude abençoa a tua vida. Se você não entender por esse lado, não precisa dar nada não. Simples assim. Aí, passou um tempo, passou uns dias, melhor dizendo. Aí essa mulher chegou isso foi num domingo. Aí a mulher chegou no meio da semana, não me lembro qual dia, não sei se foi quarta ou sexta, que eram os dias que eu fazia a reunião. Aí chegou reclamando que o filho tinha ido preso. Foi preso e tal, era envolvido com essas coisas, não vou ficar citando nomes de facção nenhuma, não me interessa, e acabou indo preso. E nessa, a mãe se desesperou. E veio porque para daqui, para dali, ore pelo meu filho. Orei, só que falei para ela, olha, se seu filho está nessa, entenda que Deus quer tratar com ele. Deus quer tratar com as pessoas a maneira como as pessoas provocam. Aí o que acontece? Não, mas eu não quero, eu vou fazer de tudo. Tudo bem, minha senhora, a filha, ela foi. Aí, meu Deus, é tão difícil falar isso. Mas eu vou falar, foi algo que aconteceu. Ela já chegou para mim dizendo que os policiais queriam um determinado valor. Existe gente boa, não estou desqualificando a polícia, mas existe bons e maus em tudo que é área. Inclusive até pastores, existem os bons e os maus. Existem os honestos e os desonestos. Em todos os segmentos, gente. Médico é assim, advogado, em todos os segmentos. Então, não estou aqui desqualificando a instituição. Estou aqui falando de pessoas em fatos isolados. E de fato existe. Não podemos condenar a instituição por causa de mau comportamento de alguns. Quem está entendendo? E aí pediu para ela 20 mil reais. O filho dela não descer, não ir. Agora a senhora tem que ver isso logo, porque a vítima já reconheceu aqui e vai reconhecer no júri. Lá ele vai preso, não tem como escapar. Botou essa pressão. Mas eu não tenho de onde tirar. Foi aí que ela veio pedir oração. Mas você vê que coisa estúpida pedir oração para isso? E eu acho. Não sei se vocês pensam assim. Mas tudo bem, oramos, porque se a gente não ora, a gente é visto. Que pastor é esse? Não é assim? Oramos. Mas a gente sabe que é um tipo de oração que, pelo amor de Deus, gente, está muito focado no querer de uma pessoa pelo quesito errado. Né? Aí, ela se virou, foi no banco e fez um empréstimo de 20 mil reais. Foi lá porque eram 4. Ele falou, não, nós estamos em 4, aí é 5 para cada um. Ela fez um empréstimo. Olha isso. Falamos de 100 reais de oferta, a mulher dava salto. Sem ser obrigada a absolutamente nada. Mas ela fez um empréstimo de 20 mil reais. Para tirar o filho, para o filho não ser condenado. Olha isso. O filho saiu, escuta, o filho saiu, os caras tirou o filho dela, numa quinta ou sexta-feira. No final de semana, ele foi, junto com os comparsas, fazer um assalto. E deu errado. Esse assalto deu errado que num tiroteio com a polícia ele morreu. Ele foi baleado e morreu. E a mãe chegou na igreja desesperada, pedindo perdão. Eu falei, calma senhora, agora já não tem mais o que fazer. Agora é enterrar, sinto lhe dizer. Não era melhor que ele tivesse preso? Agora a senhora perdeu teu filho, adquiriu uma dívida, por quanto tempo eu não sei, porque ela era aposentada. Porque tem muita gente maluvida que não quer entender quem é o Deus da justiça, gente.
Tem muita gente que quer fazer as coisas dentro do seu bel parecer, e depois que as circunstâncias vêm, depois que as consequências vêm, elas querem que Deus resolva, e Deus não é injusto. Não, e propriamente escrito está, que de tudo, não é de algumas coisas, não há exerção, é de tudo que o homem plantar, disto também colherá. A gente está vendo pessoas aí se dando mal e vieram atribuir culpa à igreja. Ah, porque eu casei, porque eu não sei o quê. Porque, querido, a observação a quem você vai casar tem que ser sua. Você tem que ver os indícios, se aquela pessoa é de fato, o que aquela pessoa já está apresentando, esperar ver se essa pessoa vai querer mudar, se você vai começar a ver se ela vai te prometer mudança e antes mesmo de casar, já começar a mostrar mudança. Vontade de mudar, porque senão, não espere que isso aconteça depois, porque não vai acontecer. E se a pessoa no decorrer não mudar, saia fora. Porque não é o que Deus preparou para você. Eu duvido que Deus vai te dar algo para te fazer sofrer, meu irmão e minha irmã. Eu não consigo ver um Deus assim. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e com ela não vem desgosto. E esse enriquecer significa valor. O que Deus nos dá tem valor, não para nos fazer sofrer. Mas as pessoas desenfreadas, querendo a todo custo, de qualquer maneira, se agarra com tudo e quanto, se apega a qualquer coisa, busca coisas que o distancia ela da fé, e depois que cai nessa cilada, quer dizer, na cilada já está dentro, né? Depois que começa a ver o ferimento causado por essa cilada, aí, ai Senhor, muda isso, muda aquilo, Deus vai dizer, por que você foi escolher isso? Nós temos o poder de escolher, gente, o que nós quisermos. Então é necessário, primeiramente, zelar daquilo que somos. Hoje eu tenho essa cabeça, e é bom que todos também tenham, porque nunca é tarde para aprender. Dentre tantas cabeçadas que a gente dá para aprender algo. Porque alguém sempre vai vir, como um Samuel, olhando você de forma aparente, dizendo, você não tem condição para isso. Olha, pega porque é a tua única chance. É assim ou não é? As pessoas vêm dizendo por meio de aparência, através do que os olhos estão te mostrando, que aquilo é bom. Gente, não se esqueça que esse princípio negativo aconteceu lá nos Gênesis, quando a própria maçã, eu insisto nisso, quando a própria serpente, oferecendo o fruto para Eva, convenceu o olhar de Eva, apagando a consciência. A consciência dela dizia, não posso, temos uma ordem para não. Mas o desejo desenfreado pelo olhar dizia, nossa, como é bonito, deve ser muito boa. Esse fruto deve ser muito gostoso. E a Bíblia diz claramente que pelos olhos ou pelo olhar ela se convenceu. Então é necessário a gente poder entender quem somos em Deus para que isso não aconteça. Sobre as escolhas que vamos fazer e sobre as pessoas que nós iremos ouvir. E até mesmo esse Samuel, vocês estão entendendo a linguagem, né? Ele talvez seja as suas percepções difundidas, vamos dizer assim. Talvez a sua percepção, ela está contrária à realidade de Deus. Porque no seu ver é isso e ninguém muda a sua cabeça. E Deus manda tantos avisos e a pessoa, pelo desejo desenfreado, ignora todos os avisos que Deus dá. Porque eu duvido, gente, eu vou repetir, eu duvido que antes de você cair numa pior, Deus já não tenha te falado, sai fora, cuidado, atenta. Ele sempre mostra, tem pessoas que ele chega até a mostrar, mas a pessoa ignora aquilo, por causa do desejo desenfreado. A ponto de dizer, não vai dar certo sim. Olha o que Samuel disse. Certamente estou diante daquele que Deus escolheu.
E Deus falou, escolhi não. Isso é percepção sua. Totalmente fora do que eu quero. Porque sobre tudo que desejamos, gente, entre tudo que desejamos, existe não somente aquilo que devemos abraçar. Existem outras muitas coisas que parecem com aquilo. E aí cabe a nós, inteligentes que somos, saber fazer as escolhas de acordo com o que nós já estamos percebendo. E não diante de um desejo cego. Se Samuel não era, Samuel era temente. Se Samuel não fosse temente a Deus e pela aparência ungisse Eliabe, imagina como seria esse reinado. Imagina como, escuta comigo, imagina como seria a vergonha. Porque ele não ia ter coragem, como ele era um soldado também, e ele não teve coragem de encarar Golias. Quis até desencorajar Davi, mandando Davi embora. Tinha visão pequena, porque Davi chegou ali e entendeu que o que o rei estava oferecendo para quem destruísse o gigante. E o irmão dele olhou para ele assim, subestimou ele, falou assim, volta para ou melhor, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Volta e vai cuidar delas. Deus querendo botar Davi no muito e Eliabe querendo jogar Davi na visão que Eliabe tinha. Às vezes você não chega onde você quer porque você ouve tudo enquanto você deixou de ouvir a voz do altar. Porque no altar não vai vir palavras que te diminua, palavras que te enfraqueçam, que te desencorajem, não. Mas às vezes você já está dizendo, não, mas eu creio assim. Talvez é uma crença tola. Tão tola como a de Samuel, eu creio que é esse. E não era. Então tem que haver sensibilidade. Então, de repente, você está ouvindo pessoas que estão com uma visão menor do que a que Deus te deu. Vocês estão entendendo? Talvez as pessoas que você ouve, e quando eu digo pessoas, se trata até de você mesmo ouvir sua própria voz inferior, dizendo sempre que você não tem como ser mais do que você está sendo. Te esbarrando no limite, fazendo você decretar que mais do que você está, você não passa. E aí começa a te limitar com coisas que, observando, é óbvia. Mas a fé rompe essas obviedades. Não tenho estudo, talvez seja uma verdade. Não tenho isso, não tenho condição. Mas, meu querido, não se trata de você ter estudo, condição, etc. e tal. Se trata de você acreditar. Davi, ele não viu nada que o condicionasse a ser o que ele foi. Ele apenas deixou fluir, deixou ser direcionado, levado pelo poder de Deus. Ele só tinha uma coisa, coragem. E quantas das vezes o medo já te parou? Quantas vezes oportunidades você deu para outro porque você não teve coragem? Por meio de atitudes, por meio de fazer. Quantas coisas você olhou e pensou pelo lado negativo? Se não der certo, alimentou isso a ponto de que acabou não fazendo. Então, querido, não existe a forma. Por isso que eu digo, não tem esse negócio de você ficar dizendo, é o diabo, é você, cara. O diabo só está fazendo proveito da situação, mas quem está promovendo tudo isso é você mesmo. Somos nós que promovemos tudo isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então, quando ele disse assim, certamente está, ele falou, não é certo não, você está enganado. Então entenda, querido, por isso que eu acho legal que o mais importante, ou o importante de tudo, é você aprender a consultar a Deus. O problema é que hoje as pessoas pararam de consultar a Deus, consulta tudo que é profeta. Está cheio das profetaiadas por aí, as pessoas consultando.
Ai, fala para mim se eu vou ganhar uma... Teve uma mulher que veio, olha, eu vim aqui porque disseram que o senhor ia determinar uma bênção, porque o senhor determinou na vida dela, aconteceu, e papapá, eu tenho uma causa na justiça, eu vou ganhar. Eu falei, não sei. Ué, sou vidente agora? Claro que eu não sei. Eu não vou saber se a senhora vai ganhar. Está na justiça? Tá. É uma causa o quê? Trabalhista. Aí, minha filha, vai ser analisado por que você foi mandado embora, por que você saiu. Se você era realmente uma boa funcionária, se tem provas que te dê realmente a possibilidade de você ter sido mandado embora por justa causa. Tem tudo isso, cara. Então, existem princípios existentes que, por justiça, a oração não vai quebrar. Porque é a oração do justo que muito pode em seus efeitos. Não é a oração que eu faço às tortas e às direitas, não. É uma oração justa, com justiça. Se eu estou errado, eu estou errado. Se eu dei mole para perder aquilo, se conforme com a perda, irmão. O cristão tem que ser consciente. Samuel, ele entendeu que ele estava errado, ele não debateu com Deus. Então prova que passaram todos os irmãos de Davi, e Samuel falou, não é nenhum desses. Não é nem o que eu achava que fosse. Acabaram os teus filhos? Ele falou, acabaram. Ah! Tem um que está lá por trás das malhadas. Aí Samuel disse, então manda buscá-lo, porque não sentaremos à mesa sem que ele venha. O impressionante para você entender, eu preciso te explicar isso, naquela época, a mesa era preparada segundo o número dos convidados. E a mesa já estava posta, pronta. Só que não tinha o espaço de Davi. Irmão, é impressionante como você chora a falta de coisas físicas, de pessoas, de lugares. Ai, fulano fez uma festa, não me convidou. Não convidou porque você não tem importância para eles. Porque você não é importante para eles. E você tem que aceitar e pronto, gente. Não se diminuir querendo caber onde estão te rejeitando. Vocês estão entendendo sim ou não? Não tinham colocado, mas Davi estava fazendo o que era certo. Davi não estava ocupado, Samuel está na minha casa. Não, ele ficou na dele. Ficou na dele sem fobia nenhuma, crendo em Deus. A mesa teve que ser desfeita e refeita, porque Samuel tinha dito, não sentaremos até que ele venha, ou seja, até que o lugar dele esteja aí. O teu lugar já está preparado por Deus. Aprenda a ver ou ter perspectiva espiritual de visão. Porque eu vou falar uma coisa para você, não adianta você ter desejo se você não tem visão. São duas coisas distintas. Tem um monte de gente desejando tudo, mas não consegue se enxergar dentro disso. Quando se trata de imaginar, imagina muito bem, mas quando se trata de acreditar que é possível, fala, quem sou eu? Mas quem sou eu? Eu não tenho condição nenhuma para isso. Talvez você qualifique teus irmãos. Meu irmão está bem porque ele estudou. Meu irmão está bem porque ele deu sorte. Tem, sabe, a voz negativa que está paralisando você, limitando você. E você chega e fala assim, é porque... Aí fica nessa crentice, nessa religiosice, de que é o diabo que está... Meu irmão, que danado de diabo é esse que não quer vencido? Seria porventura Deus mais fraco do que ele? Porque se eu espero em Deus e Deus não consegue porque é sempre o diabo, então está na hora de você mudar de Deus. Mas não é de Deus que você tem que mudar, você tem que mudar de crença. Tira essas crenças limitantes que você tem, tira essas crenças que te esbarra diante de uma parede e diz que você não pode ir adiante. Tira essas crenças limitadas pelo que os seus olhos estão vendo e pelo que o teu bolso e a tua conta tem. E começa a enxergar que tudo é possível ao que crer. Tudo. Posso não ter recursos monetários, posso não ter recursos de graduação acadêmica, eu não posso não ter estudo, posso não ter nada. Mas se eu tenho fé, eu venço.
A vitória que vence o mundo é a nossa fé, não é a nossa condição física. Isso que você tem que entender. Homens preparados. Eu imagino até que quando Samuel chegou lá, Eliabe estava até vestido com a roupa de soldado. Falou, nossa, a altura desse cara. Olha a compostura do homem. Olha o braço do cara. Olha a postura de rei que ele tem. Deus falou, nunca chamei esse para reinar. Por quê, irmãos? Olha aqui nos meus olhos. Reinar não é com força física. Reinar é com mente. Sabe por que você não está reinando? Não é porque você é fraco, não. É porque você se faz fraco. A Bíblia diz que quando nós nos mostramos fracos, no dia da nossa angústia, a nossa força se torna pequena. Então, às vezes você diz assim, eu sei fazer isso, mas eu vou me aprimorar para quê? Eu vou fazer curso para quê? Eu vou fazer isso para quê? Eu vou fazer aquilo para quê? Você tem que fazer alguma coisa direcionada ao que Deus já te deu. Desenvolver o que Deus te deu, crescer no que Deus te deu. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Parar de ficar sendo... Desculpa, posso falar, queridos? Eu vou te falar e vou explicar por quê, porque essa palavra no Brasil é soada como ofensa para alguns. Você tem que parar de ser medíocre. Pensar a média, ou na média, como todo mundo pensa. Tem um ditado que a nossa mãe diz, né? Você não é todo mundo. Só que o nosso Pai Celestial está dizendo, você não é todo mundo. Você é especial. Davi não era qualquer irmão. Ele era especial. Entendeu, sim ou não? Diga assim, eu sou especial para Deus. Tem uns que nem conseguem dizer, gente. Tão bloqueado tá. Não consegue acreditar em mais nada, porque já se estagnou em dizer que não é nada, que é um coitado e está esmolando bênção a Deus. Ao invés de viver como a própria bênção, está vivendo esmolando bênção. Abra a tua Bíblia no Gênesis capítulo 2. Olha só. Eu não ia abrir aqui não, mas vamos. Para você entender. Gênesis capítulo 2. Deixa eu te explicar essas coisinhas aqui. Já achou aí? Fácil, né? Capítulo 2, versículo 27 e 28. Vamos ler. Olha aqui para você saber que tudo depende de você. Porque Deus é contigo, sim ou não? Se Deus é contigo, só tem alguém que pode barrar aquilo de acontecer, sou eu mesmo. Deus, escute aqui, olha aqui para mim primeiro. Calma, a gente vai ler, gente, calma. Quando Deus tirou o povo do Egito. Você já leu essa história já, sim ou não? Quem já leu? Quem não leu, eu recomendo que leia. E você vai ver aonde é que o diabo aparece para impedir eles de herdar a terra prometida. Em nenhum lugar. E eles herdaram? Como? Não tinha diabo e eles não entraram. Então foi o diabo ou foi eles mesmos? O diabo é derrotado, irmão. Eu disse que o diabo é o quê? Derrotado. Então para de ficar botando o diabo na tua história. Porque o diabo é você que desenvolve com o pensamento que você tem de não dar certo. Porque quando você crê, você ocasiona dentro de você, aciona a divindade maior, o seu Criador. Então vai abrilhantar ideias, projetos. Você vai começar a arquitetar isso. É como construir uma casa. O camarada chega ali, ele vê apenas o terreno. Aí ele fala, a primeira coisa que ele fala é o quê? Limpa esse terreno. Sim ou não? Carpina ele todo, tal, limpa o terreno. Aí o camarada tem a possibilidade de fazer as medidas. Porque não dá para medir com mato alto. Quando ele consegue linearmente fazer as medidas, ele começa a fazer a distribuição da casa que ele quer construir. É assim na vida espiritual. Só que também não adianta, porque quando ele está medindo e ele está distribuindo os espaços, na cabeça dele já está visualizando aquilo pronto. Quem sabia disso? É assim que funciona.
Como eu trabalho muito com essa coisa de, sabe, de decoração e etc e tal, então eu consigo chegar num ambiente e dizer como fica legal, a minha perspectiva de vista. E você fica familiarizado com aquilo. Vocês estão entendendo ou não? Você consegue enxergar e dizer, caramba, aqui dá para fazer assim, assim, assim. Você começa a... Hã? Então eu estou falando de mim, eu tenho essa percepção. Então, querido, quando você começa a distribuir os espaços, você já começa a imaginar como vai ficar. Isso vai trazendo o que para dentro? O que eu falei no início. Deus. Vai trazendo Deus para dentro do negócio. Entusiasmo significa Deus dentro. Você vai tendo, não é empolgação, é entusiasmo. Entende isso ou não? Ou seja, ninguém vai mudar aquilo que eu quero. Vai acontecer. Amém, gente? E aí você vai o quê? Mãos à obra. Aí você vai atuar. Pensamento, sentimentos e atitude e vontade. Aí a coisa acontece. Mas você pensa no sentimento, você chora. Mas já desqualificou, já desalinhou tudo. E por isso não faz. E muitos começam a fazer e nada dá certo porque não sente que é merecedor. Não se vê aquilo que eu te falei sobre a visão. Desejos e visões, duas coisas distintas. Eu tenho vários desejos, mas eu tenho que me visualizar vivendo aquilo. Eu tenho que acreditar que aquilo é possível, porque é Deus, é quem? Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Mas ele não vai efetuar na visão de Samuel, ele vai efetuar na visão dele. Mas se nós estivermos empolgados, vamos tirar Deus de dentro e vamos colocar o nosso querer. A empolgação tira Deus. A ansiedade tira Deus. Tem muita coisa que tira o bom funcionamento da realização. Por isso que a Bíblia, lá em Pedro, se eu não me engano, ele não ensina que a gente deve entregar a Deus as ansiedades, não. Diz que a gente deve fazer o quê? Lançar. Joga! Lança em Deus as tuas ansiedades. Ou seja, tira de você o mais rápido possível. Está entendendo, amados? Mas tem gente que fica numa ansiedade danada e acha que isso é fé. Você precisa ser mais espiritual para entender o que é fé. Porque se Samuel foi capaz de se enganar, que dirá nós? Está pegando aí ou não? Então, aqui ele disse assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e criou a mulher. E depois dele ter criado ambos, o que é que ele fez? E Deus fez o que, gente? Versículo 28, pessoal. Achou? Meu querido, eu falei 2, né? Perdão, é capítulo 1. Me perdoe, gente. Está vendo como a gente é fácil de se enganar? É porque o 2 está bem no meu rosto aqui, ó. Capítulo 1, versículo 27. Meu Deus. Como é que eu pude esquecer? Achou agora? Vamos de novo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Presta atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas gostam de ver isso aqui, talvez até dentro da visão do pregador, no momento de uma reunião voltada para a família, ele pode até trazer isso como se fosse para dentro do casamento, não sei. Porque a palavra de Deus se renova e nos traz sempre, né, a sua visão de acordo com a necessidade do povo. Nesse caso aqui, Deus está falando de forma literal, a Bíblia nos ensina de forma literal. Deus criou o homem e criou a mulher. E a primeira coisa que Deus colocou sobre eles foi o quê? Bênçãos. Depois que Deus fez o homem e a mulher, diz aqui, ó, e Deus os abençoou. Então por que você vai dizer que você não é abençoado?
Por que você vai dizer que você precisa de uma bênção se você já nasceu dotado de todas? Querido, entenda que a necessidade de se ter nos ensina a falta do que se quer. Então, se eu digo que eu preciso ser abençoado, é sinal de que eu não estou me sentindo. E se eu não estou me sentindo abençoado, estou me sentindo o quê? Amaldiçoado. Então não se trata, presta atenção que a gente vai pegar aqui o beabá certinho. Então não se trata de estar precisando, as coisas não são bênção, as coisas são dádivas. A bênção é você. A bênção somos nós. Quando Deus nos fez, não nos fez para correr em busca de bênção. Ele nos fez a própria bênção para atrairmos as nossas realizações. Quem está entendendo? Quando ele disse para Abraão, se tu uma bênção, através daí Abraão atraiu a possibilidade de ser pai. Mas eu não vamos entrar nesse mérito de Abraão, não. Vamos aqui. E Deus os abençoou e disse, sedes o que na terra? Fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai, e o que? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja. Em outras palavras, domine sobre tudo que eu criei. A única coisa que não está escrito aí para o homem dominar é outro homem. O homem não pode dominar outra pessoa, e nem outra pessoa pode dominar enfim, você entendeu, né? Enrolei tudo aqui, mas deu para entender, né? Nós não temos a possibilidade, Deus não nos deu, não nos incumbiu com condição de dominar ninguém. Pronto, deu para entender melhor, né? Ele mandou dominar sobre tudo. E muitas das vezes você se permite ser dominado por pessoas. Isso é contra Deus. Isso é contra Deus. Você se permite. E quando você começa a ser dominado por pessoas, você já não vive a imagem e semelhança de Deus, mas você vive segundo aquela pessoa. Pode observar um casamento abusivo. A pessoa não consegue enxergar que está sendo abusada, mas consegue enxergar a vida dos outros. O marido não deixa a mulher fazer absolutamente nada, e a mulher não pode fazer uma caminhada, a mulher não pode trabalhar se ela quer, mas não pode fazer nada, porque o cara manda, o cara abusa. Ou seja, a voz dela não serve para nada dentro da casa. Tem homens também assim, mas a maioria é mulher. Entendeu? Então assim, pessoas que são dominadas por outras. Pessoas que se entregam à escravidão de outras. Por exemplo, você tem uma visão tão boa de ser alguém, estou falando no sentido profissional e até financeiro, de se tornar alguém. Só que o que rege dentro de você? Rege dentro de você o seguinte, que quando você pensa em botar em prática, vai pedir opinião, as pessoas falam, fulano, pelo menos tu tem um emprego. E você se permite ser dominado. Você nunca vai dominar, por quê? Porque você já entrou no nível de dizer, não, eu preciso ser dominado. Quem domina Deus? Quem impede Deus de realizar? A mesma coisa, a imagem do Senhor, olha só, porque criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Você sabe o que é isso? É uma transferência daquilo que Ele é para nós. Eu não vou entrar nisso porque é um tanto quanto polêmico para os religiosos, mas é muito importante entendermos, porque tem vários pontos na Bíblia, inclusive um dos pontos foi que Deus olhou para Moisés, quando Moisés começou a se inferiorizar, e Deus falou para Moisés, ei, não pensa assim não, você vai até Faraó sim, porque você será na terra como um Deus. Não, você não é Deus, você será como um. Você entendeu agora? Não é que você é Deus, mas você é como um. Por quê? Porque a imagem dele está impressa em você, em nós. Então não existe limite para quem acredita na possibilidade. É isso que ele está dizendo. Não existe poderoso na terra. Respeito se dá a todos.
Mas não é porque eu respeito alguém que está acima, que esse alguém, por estar acima, vai impedir eu de crescer. Eu não posso aceitar isso. Porque a minha perspectiva de visão não pode ser limitada pelas dos outros. E nem por mim mesmo. Porque Deus já me abençoou com toda sorte de bênção. O Senhor já te abençoou com toda sorte de bênção. Sabe por que Deus te fez isso? Para você não ter que ficar correndo atrás dos que andam correndo agora. Atrás de pedaços de pano, toalhinha, atrás de martelinho, atrás de mergulho de Naamã, atrás de pedaço de sapato, da sola do sapato do pastor, atrás de profecia. Não, irmão. Eu já sou abençoado, tenho que correr atrás dessas porcarias, não. Desculpa falar assim, mas eu desqualifico 100% isso. Por quê? Porque eu tenho que ser ativado no meu Deus, no meu Pai, no meu Criador. E entender que Ele já me fez abençoado. Eu só preciso assumir essa bênção. Por que ninguém podia com Jesus? Porque Ele assumiu, Ele veio para a terra assumindo a forma como o primeiro Adão chegou. Dono de tudo. Não tem aquele ditado? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono? Claro, né? Que se a gente for olhar só para você entender, Deus me colocou e disse: domina, meu filho. Primeiro Ele disse o quê? Seja o quê? Fecundo, não é isso? O que é ser fecundo? Tudo bem, se a gente for trazer pelo quesito da terra ter sido vazia de seres humanos, era para encher a terra. Mas para os dias de hoje, que a terra já está cheia de ser humano, ser fecundo significa o quê? Você procriar. Continua sendo a mesma coisa, procriar, mas não filho. Vamos dizer assim. Porque nem todo mundo quer ter filho, né? Mas procriar. Mas procriar o quê? O que significa procriar? O que você entende pela essa palavra, procriar? Olha aí para mim, por favor. O significado dela. A Bíblia diz que quem foi que criou todas as coisas? Deus. Então eu só posso fazer a partir do que já foi criado. Eu posso fazer tudo a partir do que Deus já fez. Por exemplo, naquilo que você faz profissionalmente, você pode se tornar melhor? Pode ou não? E por que não busca ser? Procria dentro do que você já sabe. Porque existe, pessoal, presta atenção, a pessoa que é inteligente, como todos somos, uns não usa a inteligência, mas todos somos. E existe aquele que é gênio. Eu vou explicar isso. Quem é o gênio? É aquele que eu esfrego a lâmpada e ele sai. Nada a ver, gente. Brincadeiras à parte, quem é o gênio? É aquele que consegue criar a partir do que já sabe, algo novo. É aquele que pega algo e diz assim: caramba, dentro dessa perspectiva já existente, jamais imaginaria que poderia sair algo melhor. Por exemplo, a pessoa tem uma loja e está fraca para todo mundo. O comércio está fraco. Aí o que bate logo na cabeça de uma pessoa pessimista? Começa a professar o que ela não quer que aconteça. É isso que eu estou falando para você. Porque antes de qualquer coisa, tem outra parte aqui, quando Deus disse assim, sujeitai-vos, não é isso? Enchei a terra, sujeitai-a. E depois ele disse o quê? Domine. Se você precisa dominar alguma coisa, essa coisa representa você mesmo. Aprenda a se dominar sobre aquilo que você não quer que aconteça. Porque ao exemplo que eu estava dando, vou concluir, a pessoa trabalha, ela tem lojas de roupa. O comércio está fraco. Aí o que muitos pensam? Se continuar assim, vou acabar fechando as portas. Meu Deus, está complicado. E começa a ficar sempre vibrando nesse sentimento. Você entende ou não? Narrando esse sentimento. E esse sentimento vai crescendo, dando para ela e dando para a pessoa outras tantas ideias destrutivas, até que acaba arrebentando com tudo. Mas
Se ela começar a colocar entusiasmo, se ela trazer Deus para dentro da situação, ela vai projetar, ela vai genializar, está entendendo? Uma maneira de se sobressair. Porque com Deus dentro, o que você fizer, acontece. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para trazer o povo para dentro dessa loja. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Essa mercadoria aqui eu comprei por um preço legal. Eu vou botar para vender pelo mesmo preço que eu comprei. Estou ganhando nada. Mas as pessoas entrando não vai levar só essa peça. É o que acontece nos mercados. Tem mercados que colocam ali uma determinada mercadoria até por preços que eles estão perdendo até 80 centavos, R$1. Mas quando o sujeito entra ali, leva outras tantas que está dando outros resultados maiores. Isso é genialidade. É você saber se sobressair naquilo que você faz. É juntar, é você fazer parte de uma comitiva, de um conselho empresarial, ou seja lá qual for, e ali todo mundo se reunirem para solucionar algo, e você não se reter com medo do que vão pensar, do que vão agir, mas você expor. E se nós fizermos assim? Vocês estão entendendo ou não? Ser ousado é isso, foi o que Davi foi. Quando Davi entendeu que era ele escolhido, você sabe, você tem certeza que você é escolhido dele? Então por que esse medo de derrubar esse gigante? Ô Davi, vem cá. Não, o irmão dele, volta e vai cuidar das poucas. Você é digno de ter somente um pouco. Vai cuidar dele. Tá pegando ou não? Porque a aparência, olha aqui para o bispo, a aparência de Davi não era favorável. Ele era, a Bíblia diz, era franzinho, ruivo. Ele era bonitinho, né? A Bíblia diz que ele era de boa aparência. Mas era maguelito e ruivinho, cheio de sardinha. Eu olhava assim e dizia, um pivete. Que experiência esse cara tem? Ele não tem experiência, irmão, ele tem chamado. Quem tem chamado tem coragem, porque conhece aquele que lhe chamou. Não é questão de força física, de poder aquisitivo, intelectual, influência, não é isso. É por isso que está cheia a mediocridade e está fazendo o quê? Não vou citar nomes, olha aí o que aconteceu o que está acontecendo com os influentes de internet, que sugere que você vai ficar rico num passe de mágica. Está mostrando por que eles estão ricos. E a máscara caindo. Nego indo preso, descobrindo as tramóias. Para dar uma oferta e acreditar nessa semente, as pessoas não dão. Mas para acreditar que deve jogar no tigrinho e acabar com a vida, fazem. Cada vez mais as pessoas se distanciam daquilo que está escrito e decretado desde o início. Porque estão em busca de outros cristos, ou seja, de outros salvadores. Tem muita gente dentro da igreja assim. Em busca de outros salvadores. Buscando nos homens, nas profecias dos homens, pulando de live mentirosas, de live em live por dentro das internet. Ora por mim, eu não quero que esses caras orem por mim não, Deus me perdoe, gente. Deus me perdoe. Primeiro, eu sei, isso não é arrogância, eu tenho que orar por mim. E segundo, eu tenho que ver realmente quem deve orar por mim. Eu não teria medo nenhum entendeu? De estar de frente, ou até mesmo numa live dele, do pastor Hernandes Dias Lopes, dizer, pastor, ore por mim. Agora esses caras fazendo essas baboseiras, difundindo a palavra de Deus, molhando a mão no azeite, estendendo para a lente da câmera do celular e dizendo, vou te profetizar. E eu falo, profetiza na minha vida. Profetiza. Gente, isso é palhaçada. Palhaçada. A maior e a única e maior profecia que existe é a do Evangelho de Cristo. Lá em João, quando narra sobre o rico e o Lázaro, o que foi dito pro rico quando ele estava no inferno?
Ele dizendo, manda Lázaro ir até lá, avisar os meus parentes para não vir aqui. Ele falou, não, eles têm a palavra e os pregadores da palavra, que creiam. Mas o que é que as pessoas estão crendo? Estão crendo nas baboseiras que estão existindo. Estão crendo que se sair de joelho daqui não sei até onde, vai ser abençoado. E o mundo espiritual tramita para fazer as pessoas acreditar nisso, que até faz acontecer alguma coisa. Para ela achar que funcionou em Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. O que vem de Deus para a nossa vida vem em obediência à palavra dele. Qualquer que sejam as bênçãos que você receba, por obediência à palavra de Deus, veio de Deus. Fora disso, não é Deus. Eu te provo na Bíblia. Talvez não goste. Não estou aqui para fazer ninguém gostar. Mas as bênçãos de Deus não vêm contrário ao que ele instituiu. As coisas de Deus não acontecem pela minha ideia, pelo que eu acho, pelo que alguém criou para mim, não. Mas pelo que ele já decretou. Amém, gente? Então é isso. Quando ele disse, sujeitai-a, eu preciso me sujeitar. O que significa isso? Ei, para de ser bobo. É como se estivesse dizendo, para de ser ignorante. O ignorante é aquele que vive e insiste em viver na falta do conhecimento. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, tudo que eu fiz, tudo que eu criei, tem uma forma pela qual está funcionando. Para de achar que as coisas vão acontecer do nada. Se sujeitar significa, entra no fluxo natural do acontecimento. Qual é o fluxo natural para um acontecimento na minha vida? É eu saber que eu quero chegar ali e não ir nessa direção. Porque essa direção não vai me fazer chegar ali. Então ele está falando, se sujeita ao processo. O caminho para chegar lá é esse. Você vai processar nesse caminho, então vá. Vocês estão entendendo ou não? E nisso, pensando, sempre alimentando, melhor dizendo, o pensamento daquilo que você é. O que você é? Ih, rapaz. Aí, se você não consegue lembrar aqui, que dirá lá fora. Lembrar que você já é abençoado. Sabe por que muitos não chegam lá? Porque acham que lá é que é a bênção. Não, a bênção é a partir daqui. É a partir daí, ó, de cada um de vocês. Se assim você não vê, então essa palavra está errada quando diz, é o Senhor quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Vocês estão entendendo? Então o que eu quero? Eu falei outro dia aqui, não importa a idade que tenhamos, tem faculdade aí que você tem que levar de 5, 7 anos, sim ou não? Mas mesmo assim, se você, vamos lá, médico, 5, 6 anos em média, dependendo da área, se você quiser ser médico, você pode? Pode. Aí vai precisar você fazer o quê? Se sujeitar ao processo de se tornar. Isso aí é do céu ou da terra? Bora, gente, fala comigo. É da terra. É aqui que você vai ter que se sujeitar. Ou você vai ficar só como muitos. Ah, Deus, eu quero ser médico, eu quero ser médico. Aí vai, E vai se tornar médico só pedindo para ser? Não, filho, tem a parte da ação. Deus vai dizer, meu filho, eu já te abençoei. Você quer ser médico, você é abençoado para isso. Você quer ser engenheiro, você está abençoado para isso. Quer prosperar, você já está abençoado para isso. O problema é desacreditar disso. As pessoas desacreditam. Quando as pessoas começam a desacreditar disso, elas começam a dar ouvido às vozes dos Samuéis da vida. Mas como é que tu vai ter isso? Mas quem é tu? Mas que não sei o quê. É você se apegar no que você é, no sentido de essência, espírito, e agir no ambiente que você está, que é o físico. Eu vou orar, mas eu vou unir pensamentos, sentimentos e vontade. Eu vou alinhar isso. A igreja não ensina isso não, por isso que está cheio de gente. E quando passa, a gente tem até dó.
Tem gente que passa aqui em frente de lugares onde me chamavam de pai, hoje viram de lado, teve uma mulher que cuspiu. E o que eu achei interessante foi que Deus me trouxe à memória que isso também um dia aconteceu com o líder deles. Diante de Deus, ela virou o rosto assim, fez assim, ó. Eu pedi misericórdia para ela. Deus abençoe, tenha misericórdia, abre os olhos. Mas é o que se ensina. Infelizmente, o lugar está seguindo os mesmos parâmetros dos lugares de onde vieram. Se esqueceram. Isso não me afeta, gente. Não me afeta negativamente, diante de Deus. Eu busquei e aprendi a me blindar sobre coisas que vêm através de pessoas. Porque não me cabe aceitar ou me sentir afetado por tudo. Porque tudo que a gente, o nome já diz, sentir afetado, é você entender que aquilo te fez mal e você vai alimentar o mal com um sentimento. Então eu não. Eu peço na hora, eu aprendi com Jesus. Jesus não se sentiu afetado quando deram a cruz pesada, quando açoitaram ele, quando cuspiram nele, quando esmurraram ele. Ele simplesmente, sem se sentir afetado, disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é não se sentir afetado na essência. No físico é lamentável, mas no espírito, na essência, a gente entende o que é isso. Então Deus não nos fez para sermos inimigos, criarmos inimizades por causa de placas denominacionais. Outro dia mandaram, você não viu? Eu vi. Mandaram, vieram aqui. Ali na porta e ficaram filmando, mostrando para mostrar. Para que isso, gente? Para que isso? Você fica virado para cá, não vê. E não vê. Mas como é que você sabe? A camisa. Você entende ou não? Mas para que isso, gente? E você não vê a gente mexendo com? Eu não estou aqui para mexer com ninguém, cara. Não estou aqui para falar nada, não estou aqui para pregar o evangelho. Eu poderia parar, porque graças ao meu bom Deus, Ele me deu trabalho, Ele me deu habilidade. Graças ao meu bom Deus, a gente trabalha, a gente vive do que a gente... Mas, cara, eu não consigo ficar sem isso. Não consigo. Já falei para Deus por várias vezes. Por várias não, mas eu acredito que já umas 2 vezes na minha vida ministerial já falei, não vou pregar mais. Mas não dá para fugir daquilo que é o seu propósito de vida. Se fosse por questão de comer disso, eu estava aqui não, irmão. Mas olha aqui, eu tenho calo na minha mão e não tenho vergonha disso. E se um dia vier a comer com o sustento de que os membros vão prosperar e prosperar a casa de Deus, não tem nada de errado nisso, é bíblico. Ao contrário dos egoístas pensarem diferente, é bíblico. Porque a tribo de Levi não significa dizer que eu preciso ser levita de origem. Porque a tribo de Levi foi separada para cuidar apenas do trabalho espiritual das outras 11 tribos. E as outras 11 tribos prestavam ofertas e dízimos à tribo de Levi para se manter, uma vez que eles não trabalhavam, se ocupando apenas do espiritual. As pessoas não entendem isso, saem engolindo tudo e quanto pelas internet. Mas eu não tenho problema, muito pelo contrário. Quantas vezes até a gente mesmo já colocou e você sabe disso? Quantas vezes a gente faz as coisas e você sabe disso? E eu amo, gente. Eu amo, eu não me envergonho do evangelho do meu Criador, do meu Salvador. Eu amo isso. Já falhei muito, como todos nós já falhamos, mas não se trata disso, se trata de dependência. Eu sou 100% dependente desse amor. Amor de Deus, não dá para desvincular. A Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Se ele disse que não é potestade, principado, então o que será falatório, rejeição? Nada, irmão, nos separará. Nada vai desvincular você daquilo que você é. Diga, eu sou abençoado. É o que você é.
Vão querer dizer que você é maldito, vão querer dizer... Não, querido, maldito é quem promove inimizade, uma coisa que... Maldito é aquele que provoca no coração dos outros, sabe? Como que se diz, a palavra diz assim, que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Você sabe o que Deus abomina? Aquele que cria contenda, divisão entre irmãos. Deus abomina, gente, olha o sentimento que Deus tem para quem promove isso. Então estuda a Bíblia, pastor. Estude, saia desse nível raso de gerar dinheiro para os seus líderes. Porque não é isso que salva. Isso resulta no final de toda a reunião, você dá um envelope. Não quero falar de vocês e nem de ninguém. E não estou dizendo aqui condenando oferta e dízimo, mas ganância ministeriais ou denominacionais. É possível a igreja brasileira se unir e fazer esse país, meu irmão, virar o maior veículo de bênção para o mundo. Mas com essa divisão, em que a minha igreja é melhor que a tua, porque a minha tem telão de LED, porque a minha tem banda, porque a minha um paralítico levantou, porque a minha o cara é isso, aquilo, porque a minha, porque não sei, irmão, não é isso não, Deus não vai querer nada sobre isso. Enquanto a igreja não entender que nós nos reunimos, porque gostamos de estar na presença de Deus reunido, enquanto nós não entendemos que como igreja que somos, formamos um corpo maravilhoso, ressurreto, que é o corpo de Cristo, que não importa se você reúne-se na tribo de Judá, se o outro está na tribo de Levi, se o outro está na tribo de Josafá, na tribo de Manassés, não importa qual é a tribo que você está, o que importa é que as 12 tribos eram formadas, compostas por povo de Deus. Então não haja como se você quisesse cortar, retalhar o corpo de Cristo. Não haja. Ensino a vocês, não dê as costas para eles e nem tampouco caia no embalo, seja maduro e advirta se preciso for. Seja Cristo na terra. Cristão é isso, ser um pequeno Cristo na terra. Ah, mas ele está me rejeitando, mas virou a cara para mim. Mas... Irmão, ore por ele está precisando. Vocês estão entendendo? E isso faz com que a pessoa viva uma vida arrastada. Eu tenho dó. Como ser humano, eu tenho dó de muitos que eu vejo, altamente manipulados e dominados pelos seus líderes. E é maldito o líder que domina pessoas, porque não fomos criados para dominar tudo, menos pessoas. É princípio, é Gênesis. Por isso que aqui eu não domino ninguém. Quer ir? Vá. Quer ficar? Que bom. A vida é sua. Tudo que você fizer religiosamente ou espiritualmente vai gerar uma consequência que não vai afetar em nada sobre a minha pessoa. Mas me afetará se eu não ensinar você, porque eu fui chamado exatamente para isso, para ser um porta-voz, para ser um ministro. O que é um ministro? É aquele que representa. Vocês estão entendendo ou não? O ministro é aquele que representa a autoridade maior. Por exemplo, o presidente, assim que ele ganha, o que é que ele faz? Ele muda logo os seus ministérios. E em cada ministério ele bota um representante dele, um porta-voz dele. Porque ele não pode estar em todos os lugares, ao contrário de Deus. Deus pode estar em todos os lugares, mas não está fisicamente, ele está através de alguém. A voz, a Bíblia diz que a voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Então, queridos, aprenda isso, Deus te criou. Não deixe que exista outras pessoas, Ele já te abençoou. Então não deixe que outras pessoas digam que você só vai alcançar a bênção com o método dele. Não, você vai alcançar se você se sujeitar ao processo que te fará chegar nesse desejo cumprido. Eu quero ser isso,
Pare de gastar tempo de um lado contrário e vá se ocupar em ser. Olha, eu quero crescer, um exemplo, eu quero uma fonte de renda maior do que a que eu tenho. Então pare de gastar tempo com coisas que não produzem esse faturamento e vá criar alguma coisa, se ocupar, estudar sobre aquilo e exercer para ter. Porque não é por passe de mágica que os faturamentos chegam. Essa é a palavra, foi essa autoridade que Deus deu para o homem. Claro que a capacidade já está a partir do momento que ele se encontra em você. Ele é a nossa capacidade. Você já entendeu para que Deus te escolheu? Por que Ele te escolheu? Já procurou entender isso? Não. Talvez não, sabe por quê? Porque você está esperando acontecer como se você fosse dormir de um jeito e acordasse de outro. Por que tem gente insatisfeita reclamando que entra ano, sai ano na vida do mesmo jeito? Não tem perspectiva de mudança nenhuma. Tem desejo, mas não tem visão. Eu queria tanto que a minha vida fosse assim, mas é de uma maneira tão rejeitosa que essa pessoa fala, que ela não consegue se ver dentro daquilo. Eu tenho que acreditar, eu tenho que sentir, tenho que trazer Deus para dentro. Vocês estão entendendo ou não? Eu tenho que dizer, não, eu vou trazer... O que a Bíblia diz? Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará nos teus caminhos. Nos teus caminhos. Que caminho? No caminho que eu me sujeito a me tornar. Está pegando ou não? No caminho que eu me sujeito a me tornar. E esse caminho, querido, ele é espiritual. Então ele não vai fazer você ver nada, mas você só tem que entender para onde está indo. Até porque o que eu quero, eu não preciso ver no caminho, porque eu já sei que está no final dele. A Bíblia diz que o fim será melhor do que o começo. Então não vou ficar aqui reclamando, igual o povo que saiu do Egito, estava indo para a terra prometida reclamando, falando um monte, desrespeitosos a Deus, levantando bezerro de ouro, enfim, não vou, cara. Dando ouvido a tudo enquanto, criando rebelião, não vou. Eu vou estar focado. Eu vi e passei até para os obreiros aqui sobre algo de uma cantora, não vou citar nomes, uma cantora de funk aí, que não tem nada, não cultua o Deus vivo. Mas ela falou que quando ela vai para as obrigações dentro da seita dela, ela disse, foi obreiros, ela não se envolve. Vou botar no grupo para você ver. Ela falou, não, eu vou para ficar atento ao que o meu, não fala nome não, diz, ao que o meu mestre, vou usar esse nome, ao que o meu mestre diz. Eu não vou lá para ficar ouvindo isso, ouvindo. Isso quer dizer, se ela está dizendo que não vai lá para ficar ouvindo isso, é porque existe. Então, para algo que não tem Deus dentro, a pessoa se compromete a fazer. E o pior, está dando certo. Não tem salvação, não tem livramento. Mas está acontecendo. E com Deus não é só acontecer, é acontecer com segurança. A gente tem tudo, absolutamente tudo. Você vai ficar chocado com o que eu vou te falar. Não caia nessa de que você tem tudo para dar certo. Humanamente não. Temos tudo para dar errado. Mas se quisermos que dê certo, façamos com que dê. É fazer dar certo que dá certo. Não é achar que já tem para dar. Porque se fosse assim, ninguém estava com problema. Você está entendendo sim ou não? Você tem tudo para dar errado, porque o mundo jaz no maligno. E é nele que a gente habita fisicamente. Então temos tudo para dar errado. Mas se crermos, dará certo. Porque tudo é possível apenas o que crê. Não é o que quer. É o que crer. Tudo é possível ao que crê, não ao que quer. Tem muita gente querendo, mas não está dando certo. Mas tem muita gente crendo e vendo Deus realizar. Uau!